Pode passar o slide? Eu espero que dê para ver. Aqui eu faço esse apanhado geral dessas mudanças institucionais recentes e especulo um pouco sobre suas consequências, né? Então, obviamente, a gente tem que falar do financiamento público de campanha, que teve uma relevância muito grande nessa eleição, muito diferente dos processos eleitorais anteriores e que concentrou uma enormidade de recursos nos principais partidos. Se você associa isso, tempo de televisão, e associa isso à capilaridade dos partidos, né, nas prefeituras, isso dá aí uma concentração de poder bastante grande para partidos como MDB, PT, PSDB. Né? Não é surpreendente que são os partidos mais envolvidos nesses escândalos também de corrupção que marcaram essa entrada no período eleitoral desse ano. Eu imagino que se a regra anterior prevalecesse, o grau de doação das empresas também para o sistema político seria muito menor. A quantidade de dinheiro possivelmente seria muito menor do que com o fundo público, da forma como ele foi colocado, e isso inverteria, a situação seria ainda pior, portanto, para os maiores partidos. Outro elemento importante desse processo, o autofinanciamento das campanhas, enviesa demais o jogo para quem tem dinheiro. A gente sentiu isso em vários estados, isso é muito tangível, muito palpável. Aí tem uma série de mudanças ali pequenininhas que, a meu ver, enfraqueceram os partidos políticos e, de certa forma, contrário, né, à função manifesta das reformas, lá, de enxugamento do quadro, na verdade, contribuíram para enfraquecer os partidos e para, dessa forma, e eu acho que esse é um efeito não antecipado desse processo eleitoral, tornaram esse processo eleitoral muito mais confuso do ponto de vista dos próprios líderes partidários. Foi muito mais difícil formar coligação eleitoral nesse ciclo eleitoral do que nos anteriores, inclusive por elementos como esse, né? Ou seja, uma janela partidária de mudança de partido que ocorreu ali entre março e abril, o período de filiação partidária que foi reduzido, não é, para 6 meses, era de 1 ano, e a possibilidade, não é, de criação, de migração partidária, de mudança de partido, desde que com a criação de novos partidos. Então, você tem aí um conjunto de ações que, a meu ver, tornaram muito mais fluido a movimentação de políticos entre partidos políticos e, de certa forma, tornaram muito mais difícil o processo, portanto, de previsão sobre a composição desses partidos e aí a conformação, né, de coligações eleitorais que ainda foram permitidas nesse período eleitoral e que não serão no próximo, né? Então, a gente já tem aí uma expectativa de mudança de regra para o próximo pleito que vai ser extremamente... vai mudar muito da lógica de funcionamento do nosso sistema. E aí, essa questão da distribuição das sobras, né? Ou seja, aqueles que não atingiram o quociente, como é que você distribui o resto dos votos. Algo que estava previsto para ser implantado só com as coligações foi antecipado e já implementado nesse período eleitoral, que acabou favorecendo e fortalecendo e dando mais oportunidade para pequenos partidos conseguirem cadeiras e prejudicando, de uma certa forma, candidatos mais bem votados nos partidos grandes. Teve muita gente que teve mais... Ou seja, a ideia da coligação era que a gente interrompesse um viés ou uma distorção que ocorre no nosso sistema de gente que teve menos voto acabando sendo eleita por causa de questões de quociente eleitoral, de configuração da coligação. Isso continuou acontecendo nessa eleição, apesar da mudança, ou provavelmente até mais por conta da distribuição das sobras do que qualquer outro elemento. Então, um outro aspecto das reformas institucionais recentes que não contribui, de uma certa maneira, para tornar o nosso sistema partidário mais claro e nítido para o eleitor. A redução do calendário eleitoral, eu acho que é uma mudança extremamente significativa e ela tem um objetivo claro, que é reduzir, eu acho, a ameaça, não é, de novas forças, novos candidatos conseguirem ter tempo hábil para se apresentar para o eleitor em condições de competição, de certa forma, com algum pé de igualdade com os candidatos mais conhecidos, os que concorrem à reeleição, e que tenderia, a meu ver, a atenuar esse processo de renovação, e eu acho que isso era uma motivação clara dessa proposta
de redução. Embora ela tivesse sendo articulada também com a diminuição do custo da campanha, mas eu acho que isso tinha um outro objetivo. E outra reforma fundamental para a gente entender esse processo eleitoral, e mais do que esse processo eleitoral, o que vai vir na sequência é a cláusula de desempenho, onde aí sim você pode começar a imaginar, não é, a projetar uma redução, né, do número de partidos em funcionamento no nosso sistema e algum processo, né, de fusão de partidos, dada a impossibilidade de alguns desses atingirem a cláusula da barreira, o que já aconteceu nesse período eleitoral e provavelmente então vai ter reflexos para o próximo ciclo. Então, vocês podem reparar que é um conjunto amplo de reformas institucionais e de reformas, portanto, políticas que o Brasil vivenciou nesse último período. Talvez tenha sido um dos períodos mais férteis da nossa história de engenharia institucional, de reorganização do nosso quadro institucional. A gente sempre fala reforma política nunca ocorre e tal. Mentira, né? A gente teve muitos eventos de mudança do nosso sistema e eu acho que a própria classe política não estava tão preparada para entender as consequências dessas mudanças. Você pode passar, por favor? Então, eu queria aqui levantar um pouco então desses efeitos, alguns antecipados e alguns não antecipados. Essa é outra discussão sobre mudança institucional que eu acho que é importante, que dá uma contribuição importante da ciência política para a gente pensar o funcionamento prático de sistemas políticos, é que todo exercício de engenharia institucional, de mudança institucional, gera uma certa imprevisibilidade e uma necessidade de readaptação, não é, dos atores políticos a essa nova ordem institucional. E aí o engenheiro lá que está fazendo, o arquiteto lá que está fazendo a mudança, não consegue antecipar tudo que vai acontecer, e esse é um dos grandes riscos de se fazer reforma política em qualquer lugar. É uma das grandes ameaças. Ela impõe situações que não conseguem ser previstas na sua totalidade quando se desenha, né, o novo sistema. E eu acho que alguns desses efeitos foram muito importantes nessa eleição. Eu acho que houve, por conta, né, dessa indefinição das composições partidárias, dada aquelas regras que eu mencionei antes que afetam, né, a composição dos partidos, e dado a redução, né, do tempo de campanha, houve aí uma crescente na indefinição e na imprevisibilidade do processo de construção de coligações. Só uma anedota aqui, acho que todos os candidatos a vice, a presidente, foram definidos na véspera, né, do prazo limite para inscrição desses vices. Foi uma coisa absolutamente tumultuada e que eu tenho certeza que a classe política se arrependeu, porque a construção desse processo foi muito difícil para se fazer dentro daqueles que estavam dentro do jogo político, ou seja, um conjunto aí de reformas que gerou muito mais imprevisibilidade do comportamento dos demais atores no processo de decisão e de formação, né, dessas coligações do que a gente tinha anteriormente. Óbvio que há elementos conjunturais aqui, né, pessoal? A questão do Lula é importante nas eleições presidenciais, a crise econômica, a questão do crescimento de um sentimento antipetista. Então, tem algumas coisas aí que são importantes também, que afetaram essa questão. Mas a gente não pode deixar de lado o elemento institucional que gera incentivos muito claros para os comportamentos dos atores envolvidos no processo. Houve muita insegurança por parte dos candidatos no período de pré-campanha. Então, pode gastar dinheiro ou não pode, pode arrecadar ou não pode, como é que eu faço isso? Eu acho que isso gerou uma incerteza grande, talvez no ciclo presidencial, para o Bolsonaro isso funcionou, mas para o resto, eu acho que não é? Para quem estava ali se lançando candidato para o Senado, ou para deputado distrital ou federal, isso foi um transtorno. É um outro elemento que eu acho que tem uma chance muito grande de ter que ser redefinido, né, na discussão futura de reforma institucional. Houve um claro processo de retardamento do processo decisório do eleitor. Então, a gente sabe que o eleitor escolhe deputado federal, distrital, estadual, senador nos últimos 2, 3 dias, né, bem na reta final. Mas isso passou a acontecer, acho que com ainda mais intensidade e mais frequência no Brasil. Então, a gente viu, por exemplo, muitas pesquisas de intenção de voto errando, feio na reta. O exemplo da Dilma, eu acho que é o que mais vem à minha cabeça, né? A Dilma estava eleita 3 dias antes,
e na boca de urna ela perdeu, né? A coisa do Rio de Janeiro também, eu acho que trouxe surpresas, inclusive numa eleição como para governador, onde esse processo de decisão é tomado com mais antecedência. Então, eu acho que esse encurtamento do processo eleitoral e como ele foi tão complexo e confuso, dificultou enormemente também a escolha do eleitor e retardou esse processo, gerando mais imprevisibilidade. Então, um ponto que eu vou chegar lá na conclusão é de que esse conjunto de reformas tornou o nosso sistema mais imprevisível, seja para os atores diretamente envolvidos, os políticos, mas como também para os eleitores e nas escolhas que eles fizeram. E um outro efeito que certamente não foi antecipado foi dessa renovação histórica que ocorreu na Câmara dos Deputados e principalmente no Senado. Como eu disse, eu acho que uma boa parte dessas reformas foi feita com um propósito de sobrevivência política daqueles que concorriam à reeleição, e o que a sociedade falou para essa classe política foi algo muito diferente, e eu acho que bastante chocante para a classe política também. E aí alguns efeitos esperados. Eu acho que a gente tem uma perspectiva de enxugamento do quadro partidário. Eu não diria nem que é uma tendência, é uma perspectiva, porque você tem aí um conjunto de partidos que não atingiram o quociente, eles podem continuar existindo, podem tentar buscar outras fontes de financiamento, não garante que eles vão acabar, mas existe aí um incentivo significativo para que eles façam algum tipo de fusão ou os seus deputados eleitos migrem para outros partidos. Então, existe, sim, uma possibilidade, uma visão aí de que esse quadro partidário pode ser reduzido no futuro.